Renata achava que conhecia o lugar de cada pessoa no mundo, até o dia em que convidou seu jardineiro para uma festa de gala apenas para se divertir. Mas quando ele atravessou aquela porta, ninguém riu. E o que veio depois destruiu tudo que ela construiu. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 1. O convite humilhante. Renata acabara de fechar o maior negócio da vida. Agora queria se divertir, e Gabriel seria a piada. Renata saboreava espumante gelado com 3 amigas empresárias no terraço quando percebeu Gabriel aparando as roseiras no jardim. Um sorriso cruzou seus lábios. Minutos antes, havia fechado uma negociação de R$500 mil. Sentia-se invencível. E foi exatamente nesse momento que a ideia surgiu. "Gabriel!" ela chamou, estalando os dedos no ar. "Preciso falar com você. Agora!" Ele abandonou a tesoura sobre o gramado e caminhou em direção ao terraço. O uniforme desgastado de jardinagem contrastava brutalmente com os vestidos de grife das 4 mulheres. "Sabe aquela minha festa de gala que vai acontecer no sábado?" Renata perguntou, inclinando-se na poltrona de design italiano. As amigas já trocavam olhares cúmplices. "Resolvi te convidar. Você merece conhecer gente diferente, não concorda?" Gabriel permaneceu parado, observando. "Vai ser daquele jeito sofisticado, entende?" Ela continuou com falsa casualidade. "Empresários importantes, investidores de peso, gente que movimenta milhões. Mas fica tranquilo, você não vai se sentir tão deslocado assim. Todo evento precisa de alguém mais simples, não é mesmo?" Uma das amigas disfarçou uma risada atrás da taça. Outra desviou o olhar para as palmeiras imperiais do jardim. "Ou será que você já tem algum outro compromisso no sábado à noite?" Renata prosseguiu, fingindo estar pensativa. "Deixa eu imaginar. Vai jantar em algum restaurante 5 estrelas? Ou talvez tenha uma reunião de negócios marcada?" Silêncio pesado. Gabriel limpou as mãos sujas de terra nas calças do uniforme. Não disse uma palavra. "Não vai me deixar falando sozinha, vai?" Ela insistiu. "Aceita ou não aceita?" As 3 mulheres aguardavam. Uma delas mexia nervosa no colar de pérolas. Outra bebia o espumante rápido demais. "Aceito, sim, senhora." O sorriso de Renata congelou por uma fração de segundo. Ela não esperava essa resposta. "Perfeito!" ela exclamou, batendo palmas. "Então já sabe, sábado, 8 da noite em ponto." "Ah, e vem de terno combinado? Gravata, sapato de couro, tudo certinho. Imagino que você deva ter um guardado em algum lugar, né? Aquele terno que todo jardineiro possui." Uma das amigas deixou escapar uma risada nervosa. As outras olhavam para o chão. Gabriel assentiu uma única vez, deu meia volta e retornou ao jardim. Renata esperou ele se distanciar e explodiu em gargalhadas. "Viram isso? Ele topou mesmo. Isso vai ser o espetáculo da noite." Juliana, uma das amigas, franziu o senho. "Renata, você tem certeza absoluta disso?" "Certeza do quê? É apenas uma brincadeira inofensiva. E se ele realmente aparecer? Melhor ainda." Renata encheu novamente a taça. "Imagina ele tentando puxar assuntos sobre investimentos e ações com os empresários. Vai ser hilário." Juliana não respondeu mais nada, mas o sorriso havia desaparecido do rosto. As outras 2 amigas se despediram minutos depois, saindo apressadas sem terminar o espumante. O clima havia mudado completamente. Renata ficou sozinha no terraço, planejando. O jardineiro seria o entretenimento especial da noite. Ela o colocaria em situações constrangedoras, faria os convidados rirem. Seria memorável. Afinal, merecia relaxar um pouco depois de tanto esforço profissional. Nos 2 dias que se seguiram, Renata não conseguia parar de contar para todo mundo. "Convidei meu jardineiro para a festa." Ela comentava durante almoços de negócios com outras empresárias. Ele aceitou na hora. Conseguem acreditar? As amigas riam, mas sempre com certo desconforto visível. "Renata,
Você realmente acha isso apropriado? Perguntou uma delas, Juliana, mexendo no copo de vinho tinto. Fernando Costa vai estar presente. Você acha mesmo que ele vai considerar isso leve? Ele vai achar descontraído e diferente. Juliana não insistiu. Conhecia Renata há anos suficientes. Quando ela tomava uma decisão, ninguém conseguia fazê-la mudar de opinião. Na mansão do Leblon, as coisas não eram diferentes. Renata instruiu a governanta, Dona Célia, a espalhar a informação entre os funcionários. O Gabriel vai comparecer à festa, ela anunciou rindo. Avisem todos. Quero que todo mundo fique sabendo. Dona Célia franziu a testa, mas apenas assentiu. Ela trabalhava ali há 30 anos. Já havia presenciado muita coisa, mas aquilo era diferente. Quando Dona Célia contou para os outros funcionários, ninguém riu. Rita, a cozinheira, balançou a cabeça negativamente. Isso não vai terminar bem. Por que você diz isso? Perguntou Dona Célia, hesitante. Tem algo diferente naquele rapaz. Ele não é como os outros que já trabalharam aqui. E se avisarmos a senhora Renata? Rita olhou para ela com firmeza. Se abrirmos a boca, ela vai pensar que estamos do lado dele, e amanhã estaremos na rua procurando novo emprego. Dona Célia concordou em silêncio. Gabriel era educado em excesso. Falava com uma tranquilidade estranha, jamais reclamava de nada. E quando Renata o humilhava, ele apenas escutava tudo e voltava ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Não era comportamento normal. Na quinta-feira, Renata recebeu as confirmações finais dos convidados. Eram 80 pessoas, empresários influentes, investidores, políticos. Todos estariam presentes. Entre eles estava Fernando Costa, sócio do maior grupo financeiro do país. O homem que controlava os empréstimos da empresa de Renata. Ela precisava impressioná-lo profundamente. Tinha um projeto novo em mãos. Precisava da aprovação para um crédito de 5 milhões de reais. Tudo tinha que sair perfeito. E o jardineiro seria apenas um detalhe divertido na noite. Ela ligou para a empresa responsável pelos eventos. Quero que coloquem uma mesa pequena isolada no canto, ela instruiu. Reservada para um convidado especial. A organizadora não entendeu. Uma mesa para convidado especial? No canto, senhora? Exatamente. Ele vai preferir ficar mais isolado. Confie em mim. Renata desligou rindo sozinha. Já imaginava perfeitamente a cena. Gabriel entrando com roupa emprestada, completamente deslocado, tentando se misturar sem sucesso. Ela o apresentaria como o talentoso jardineiro e todos entenderiam imediatamente a piada. Seria uma noite inesquecível. Enquanto isso, Gabriel trabalhava em silêncio no jardim tropical. Podava as roseiras com precisão, aparava cuidadosamente a grama, regava as hortênsias cor-de-rosa. Dona Célia o observava pela janela da cozinha. Ele nem sequer parece afetado por tudo isso, ela comentou com Rita. Por que ele não está? Rita respondeu. Aquele homem sabe exatamente o que está fazendo. Na sexta-feira à tarde, Gabriel recebeu uma ligação telefônica. Ele estava no jardim, próximo ao chafariz de pedra. Atendeu rapidamente. Sim, a voz do outro lado era grave e extremamente séria. Está tudo certo para amanhã? Está confirmado. Seu pai quer ter certeza absoluta. Você realmente tem certeza de que quer fazer isso? Gabriel olhou para a mansão. Viu Renata na sacada do segundo andar falando ao telefone, gesticulando animadamente e rindo alto. Tenho certeza completa. Certo, o carro estará aí às 8 em ponto. Gabriel desligou, guardou o celular no bolso e retornou tranquilamente ao trabalho. Dona Célia, que estava passando pelo corredor lateral, ouviu fragmentos da conversa. Ela parou, observou Gabriel. Ele trabalhava como se absolutamente nada tivesse acontecido, mas algo estava errado. Ou talvez muito certo. Ela não conseguia ter certeza. Naquela noite, Renata jantou sozinha na ampla sala de jantar. Revisou a lista de convidados pela 10ª vez consecutiva. Conferiu novamente o menu elaborado. Aprovou cada detalhe da decoração sofisticada. Tudo estava absolutamente perfeito.
Às 10 da noite, subiu para o quarto e se deitou completamente satisfeita. Amanhã seria um sucesso retumbante. Ela dormiria tranquila. Mas lá fora, no quartinho simples dos fundos onde Gabriel ficava hospedado, a luz permaneceu acesa até muito tarde. E quando finalmente se apagou, algo fundamental na mansão havia mudado. Renata apenas não sabia ainda. Amanhã ela descobriria. E quando descobrisse, seria tarde demais para voltar atrás. A festa se aproxima. Renata está confiante. Gabriel está preparado. Mas ninguém imagina o que realmente vai acontecer quando aquela porta se abrir. Capítulo 2. A tempestade se aproxima. Enquanto Renata comemorava sua genialidade, os funcionários sussurravam. Gabriel apenas esperava. Nos 3 dias que antecederam a festa, Renata transformou o convite em seu assunto preferido. Durante o almoço executivo de terça-feira, ela interrompeu a reunião com os sócios para fazer o anúncio. Esqueci de contar para vocês, ela disse com um sorriso largo. Convidei meu jardineiro para a festa de sábado. Ele confirmou presença. Os 3 homens à mesa trocaram olhares desconfortáveis. Você convidou seu jardineiro? Questionou um deles, Tiago, estreitando os olhos. Para uma festa com Fernando Costa? Sim, vai ser engraçado demais. Imaginem ele tentando discutir sobre mercado financeiro ou dividendos com os investidores. Tiago não esboçou nenhum sorriso. Ele mantinha sociedade com Renata há 10 anos. Conhecia perfeitamente seu lado cruel quando algo a divertia. Renata, você tem absoluta certeza de que isso é sensato? Ele insistiu. Fernando Costa estará presente. Você precisa dele para liberar aquele crédito milionário. Justamente, ela respondeu animada. Vai criar um momento leve e divertido. Todo mundo vai rir. Vai quebrar aquele gelo inicial chato. Tiago inclinou-se para a frente, baixando o tom de voz. Se ele interpretar isso como falta de classe, você perde 5 milhões e eu perco junto. Reflita bem. Renata deu de ombros. Você dramatiza demais, Tiago. Tiago mexeu nos papéis desconfortável e não disse mais nada. A reunião prosseguiu, mas o clima havia mudado completamente. Na mansão do Leblon, a situação estava ainda mais tensa. Renata reuniu todos os funcionários na cozinha na manhã de quarta-feira. Preciso que todos fiquem sabendo, ela anunciou, braços cruzados. O Gabriel vai comparecer à minha festa no sábado. Ele estará lá, misturado com os convidados importantes. Dona Célia, a governanta, fixou o olhar no chão. E quero que vocês tratem isso com absoluta naturalidade, Renata continuou. Nada de comentários, nada de risadinhas na frente dele. Deixem que eu cuido dessa parte. Rita, a cozinheira, apertou os lábios com força. Ela acumulava 25 anos trabalhando em residências de famílias ricas. Já havia testemunhado muita coisa, mas aquilo era completamente diferente. Alguma dúvida? Renata perguntou. Ninguém arriscou responder. Ótimo, podem retornar ao trabalho. Os funcionários saíram em silêncio absoluto. Na despensa, Rita puxou Dona Célia pelo braço. Isso vai terminar muito mal, ela sussurrou. Eu sei. Tem algo estranho naquele rapaz. Ele não é comum como os outros. Dona Célia concordou com a cabeça. Ela também havia percebido. Gabriel era educado em excesso. Nunca se queixava de nada. Jamais respondia mal. E quando Renata o humilhava publicamente, ele apenas escutava, assentava e voltava ao trabalho como se estivesse aguardando alguma coisa específica. Enquanto isso, Gabriel trabalhava no jardim tropical, como fazia todos os dias. Aparava cuidadosamente a grama verdejante, regava as flores coloridas, limpava as folhas secas do chafariz de pedra portuguesa. Renata passava pela janela múltiplas vezes ao dia, apenas para observá-lo trabalhando. Na quinta-feira à tarde, ela desceu até o jardim. Gabriel, ela chamou, parando próxima a ele. Só para confirmar mesmo. Você realmente vai aparecer no sábado, não é? Ou vai me dar bolo na última hora? Ele estava ajoelhado, plantando mudas de lavanda roxa. Ergueu os olhos calmamente. Vou sim, senhora. Que bom, porque já avisei todo mundo.
Se você não aparecer, fica feio para o seu lado, entende? Gabriel retornou a plantar. Não acrescentou mais nada. Renata ficou parada ali, esperando. Queria alguma reação, qualquer coisa. Nervosismo, hesitação, insegurança, medo. Mas ele apenas continuou trabalhando com a mesma tranquilidade de sempre. Ela virou-se e voltou para dentro da mansão, visivelmente irritada. Na sexta-feira pela manhã, Renata recebeu a lista definitiva de confirmações. Eram 82 pessoas, todas confirmadas. Entre elas, Fernando Costa e mais 2 sócios do poderoso grupo financeiro. Ela precisava impressioná-los profundamente. O projeto dela dependia inteiramente disso. 5 milhões em crédito, expansão para 3 estados diferentes. Era a oportunidade da vida dela. Tudo precisava sair impecavelmente perfeito. Ela ligou novamente para a empresa de eventos. Quero uma mesa separada das outras. Ela instruiu. No canto esquerdo do salão. Pequena, para apenas uma pessoa. Uma mesa separada, senhora Moreira? Sim, para um convidado especial que prefere ficar mais reservado e tranquilo. Entendi perfeitamente. Vou providenciar. Renata desligou o telefone, sorrindo sozinha. Já imaginava perfeitamente a cena. Gabriel, sentado isolado no canto, enquanto todos os outros conversavam animadamente, riam, fechavam negócios milionários. Ele seria o detalhe estranho da noite, o contraste perfeito que todos notariam. E quando alguém perguntasse quem era aquele homem, ela responderia com naturalidade. Ah, é meu jardineiro. Achei justo convidá-lo também. Todo mundo entenderia imediatamente a piada. À tarde, Gabriel recebeu outra ligação telefônica. Ele estava no jardim, próximo aos canteiros de rosas vermelhas. Atendeu rapidamente, afastando-se um pouco da casa. Sim. A voz do outro lado era grave e extremamente séria. Tudo certo para amanhã? Sim. O carro chegará exatamente às 8 da noite. 2 seguranças vão acompanhá-lo. Entendido? Entendido. Seu pai ligou hoje bem cedo. Ele quer ter certeza absoluta de que você sabe exatamente o que está fazendo. Gabriel olhou para a mansão. Viu Renata na janela ampla do 2º andar, falando ao telefone, gesticulando exageradamente, rindo alto. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Certo, então até amanhã. Gabriel desligou, guardou o celular no bolso interno e retornou calmamente ao trabalho. Dona Célia estava passando pelo corredor lateral naquele momento. Ela ouviu fragmentos da conversa. Parou, observou Gabriel com atenção. Ele trabalhava como se absolutamente nada tivesse acontecido, podando, regando, cuidando das plantas com uma calma que beirava o sobrenatural. Mas aquela ligação, carro às 8, seguranças, seu pai. Dona Célia sentiu um aperto forte no peito. Ela entrou rapidamente na cozinha e encontrou Rita preparando o jantar. Rita, ela disse baixinho, acho que deveríamos avisar a senhora Renata. Avisar sobre o quê? Sobre o Gabriel. Ele não é quem ela pensa que é. Rita parou de cortar os legumes. Você tem certeza disso? Não absoluta, mas ouvi uma conversa dele. Vai chegar de carro amanhã, com seguranças. Rita ficou em silêncio prolongado, pensando. Se avisarmos, ela disse devagar, a senhora Renata vai achar que estamos mentindo, ou que estamos defendendo ele, e vai nos demitir na hora. Dona Célia sabia perfeitamente que ela estava certa. Então não fazemos nada? Ela perguntou. A gente espera, Rita respondeu, e torce para que amanhã não seja tão terrível quanto estou imaginando. Naquela noite, Renata jantou sozinha na ampla sala de jantar. Revisou a lista de convidados pela 10ª vez consecutiva, conferiu minuciosamente o cardápio sofisticado, aprovou cada detalhe da decoração das mesas, verificou pessoalmente a posição da mesa especial no canto. Tudo estava absolutamente perfeito. Ela subiu para o quarto às 10 da noite, completamente satisfeita. Amanhã seria um sucesso retumbante. Fecharia o contrato milionário com Fernando Costa, expandiria dramaticamente os negócios e, de quebra,
Teria uma noite absolutamente memorável. Ela dormiu profundamente, mas lá fora, no quartinho simples dos fundos onde Gabriel permanecia hospedado, a luz continuou acesa até meia-noite. E quando finalmente se apagou, havia uma mala pequena ao lado da cama. Renata não sabia de nada, mas amanhã tudo mudaria, e quando mudasse, seria tarde demais para voltar atrás. Sábado amanhece, a mansão fervilha com preparativos. Renata está radiante, os funcionários estão tensos, e às 20 horas uma limusine preta chegará. Nada mais será como antes. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 3. A noite da revelação. A festa começou perfeita, até o momento em que uma limusine preta parou na entrada. Tudo desmoronou. Sábado amanheceu com céu limpo e brisa suave vinda do mar. Renata acordou às 7 da manhã, energizada. Havia sonhado com contratos assinados, taças de champanhe e aplausos entusiasmados. Desceu para a cozinha ainda de roupão, sorrindo amplamente. Rita estava preparando o café da manhã. Dona Célia organizava as flores importadas para a decoração. Bom dia, Renata disse animadamente. Hoje é o grande dia. Bom dia, senhora. Dona Célia respondeu sem erguer os olhos. Renata pegou uma xícara de café aromático e sentou-se à mesa de mármore. Onde está o Gabriel? Ela perguntou, olhando pela janela ampla. O jardim estava completamente vazio. Ele pediu dispensa hoje bem cedo. Dona Célia respondeu. Disse que precisava resolver algumas coisas pessoais. Renata riu alto, um som estridente. Claro! Deve estar correndo desesperado atrás de roupa emprestada. Coitado! Rita apertou os lábios com força, mas permaneceu calada. Ele mencionou que horas retorna? Renata perguntou desinteressada. Não disse, senhora. Tanto faz. Ele sabe perfeitamente que a festa começa às 8. Se atrasar, pior para ele. Renata terminou o café rapidamente e subiu para se arrumar com calma. Dona Célia e Rita ficaram em silêncio absoluto na cozinha. Ela não faz a menor ideia. Rita sussurrou quando teve certeza de que Renata havia saído. Nenhuma. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Gabriel estava em um hotel 5 estrelas em Ipanema. Ele saiu do banho envolto em um roupão branco de algodão egípcio. A suíte era enorme, janelas do chão ao teto com vista panorâmica para o Cristo Redentor e a Lagoa Rodrigo de Freitas. O telefone tocou. Senhor Moreira, disse a voz formal do outro lado. Seu traje está pronto. Podemos subir agora? Pode subir. 2 minutos depois, batidas discretas na porta. Gabriel abriu. 2 homens de terno entraram carregando um terno italiano feito sob medida absoluta, sapatos de couro legítimo importado e uma gravata de seda pura. Está tudo aqui, senhor, disse um deles, pendurando cuidadosamente o terno no cabide. O carro estará pronto às 7h45. Perfeito. Os homens saíram em silêncio. Gabriel olhou para o terno preto, impecável, sem uma única dobra ou imperfeição. Passou a mão devagar no tecido refinado. Fazia 3 meses completos que não usava roupas assim. 3 meses desde que havia aceitado o desafio do pai. Trabalhar incógnito em empresas que dependiam do grupo financeiro da família. Observar atentamente, aprender profundamente, entender exatamente como as pessoas tratavam quem elas consideravam inferior. Renata Moreira tinha sido a 3ª empresa da lista, e definitivamente a pior de todas. Gabriel pegou a gravata, começou a fazer o nó. A mão tremeu levemente, apenas 1 segundo. Ele parou, respirou fundo, olhou fixamente para o espelho. Do bolso da calça tirou uma fotografia pequena e dobrada. Um homem mais velho, de terno elegante, sorrindo ao lado de um Gabriel adolescente. Guardou a foto no bolso interno do paletó com cuidado. Ajustou a gravata novamente, desta vez firme e segura. Calçou os sapatos, observou-se no espelho de corpo inteiro. Ele estava completamente pronto.
Às 5 da tarde, a mansão de Renata no Leblon já estava em ritmo absolutamente frenético. A equipe de eventos montava as mesas sofisticadas, organizava cadeiras de design, testava a iluminação cênica, ajustava os arranjos florais exuberantes. Renata supervisionava cada detalhe minuciosamente, vestida com um conjunto de grife, cabelo preso impecavelmente, maquiagem perfeita. A mesa do canto, ela disse, apontando com precisão, está muito encostada na parede. Afastem 1 metro. Sim, senhora. E coloquem apenas uma cadeira. Uma só. Não precisa de mais. O organizador franziu a testa confuso, mas obedeceu sem questionar. Renata sorriu satisfeita. Tudo estava saindo exatamente como planejado. Às 6h30, ela subiu para terminar de se arrumar. Vestiu um vestido longo azul marinho sofisticado, sapatos de salto altíssimo, joias discretas, porém caríssimas. Olhou-se longamente no espelho. Estava absolutamente impecável. Desceu às 7h15. Os primeiros convidados começaram a chegar pontualmente às 7h30. Empresários influentes, investidores poderosos, políticos importantes, todos de terno impecável e vestidos de gala deslumbrantes. Renata os recebia na entrada principal, sorridente e extremamente confiante. Fernando Costa chegou às 7h50. Era um homem alto, cabelos grisalhos bem cortados, expressão perpetuamente séria. Um dos sócios mais importantes do maior grupo financeiro de todo o país. Senhor Costa, Renata disse estendendo a mão elegantemente. Que imensa honra tê-lo aqui. Renata, ele respondeu apertando a mão dela rapidamente. Festa bonita. Obrigada. Preparei cada detalhe com muito carinho pessoalmente. Quero que esta noite seja absolutamente especial. Tenho certeza de que será, ele disse olhando ao redor com atenção. Renata sorriu radiante. Ela o tinha exatamente onde precisava. Às 8 da noite, o salão estava completamente cheio. 82 pessoas conversavam animadamente, riam, bebiam champanhe francês. Renata circulava entre os convidados, cumprimentando calorosamente, fazendo conexões estratégicas, garantindo que todos estivessem absolutamente confortáveis. Mas ela olhava discretamente para a porta a cada 2 minutos. Gabriel ainda não havia chegado. Será que ele desistiu? Ela pensou levemente e irritada. Às 8h10, ela comentou com uma amiga. Meu jardineiro disse que viria, mas acho que teve medo de última hora. A amiga riu sem graça, claramente desconfortável. Às 8h15, Renata já estava começando a ficar visivelmente frustrada. O plano inteiro dependia completamente dele aparecer. E então, às 8h20 precisamente, ela ouviu um burburinho crescente na entrada. Vozes se calando gradualmente, passos parando abruptamente. Renata virou-se e congelou completamente. Uma limusine preta acabava de parar na entrada da mansão. O motorista uniformizado desceu, abriu a porta traseira com reverência. Gabriel saiu. Ele estava vestindo um terno preto absolutamente impecável, gravata de seda refinada, sapatos brilhando intensamente, cabelo penteado impecavelmente para trás. 2 homens de terno desceram imediatamente atrás dele, seguranças profissionais. Gabriel subiu os degraus da entrada com passos firmes, seguros e confiantes. O salão inteiro observava em silêncio absoluto. As conversas pararam completamente. Renata sentiu o coração acelerar violentamente, mas não de nervosismo, de diversão antecipada. Ela começou a rir alto. Olhem só isso, ela disse em voz alta, chamando deliberadamente a atenção de todos. O Gabriel chegou e trouxe produção completa. Alguns convidados riram nervosamente e constrangidos. Renata caminhou até ele, braços abertos, completamente teatral. Que entrada espetacular! Alugou limusine, trouxe os amigos de segurança. Que esforço impressionante, Gabriel! Os convidados ao redor observavam visivelmente constrangidos. Gabriel não respondeu absolutamente nada. Apenas a olhou calmamente. Renata continuou, virando-se dramaticamente para os outros convidados.
Gente, este é o Gabriel, meu jardineiro. Eu o convidei para a festa porque achei que seria interessante ele conhecer pessoas realmente importantes. Sabe, expandir horizontes, essas coisas. Risadas nervosas e desconfortáveis. Gabriel, Renata disse, apontando para o canto isolado do salão. Separei uma mesa especial só para você ali. Fique completamente à vontade. Ela esperava que ele se encolhesse, ficasse vermelho, gaguejasse alguma desculpa patética. Mas Gabriel apenas assentiu uma vez e começou a caminhar calmamente pelo salão. Renata voltou para os convidados, sorrindo triunfantemente. Mas então, algo completamente inesperado aconteceu. Fernando Costa, que estava conversando seriamente com outros investidores importantes, virou-se lentamente. Olhou para Gabriel, franziu a testa e começou a caminhar determinadamente na direção dele. O salão inteiro observou em silêncio absoluto. Fernando parou diretamente na frente de Gabriel, estendeu a mão com respeito evidente e disse em voz clara e firme: Senhor Moreira, é uma honra genuína tê-lo aqui. O silêncio que caiu sobre o salão foi absolutamente ensurdecedor. Renata sentiu o chão desaparecer completamente debaixo dos pés. Senhor Moreira. As duas palavras ecoaram como uma sentença. Renata tentou processar, tentou respirar, tentou entender, mas já era tarde demais. O mundo que ela conhecia estava desmoronando. Capítulo 4. A queda e as consequências. Duas palavras destruíram tudo. Senhor Moreira. Renata sentiu o mundo desabar. E era apenas o começo. Renata piscou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Tentava desesperadamente processar o que acabara de ouvir. Senhor Moreira. Fernando Costa, o homem mais importante da noite inteira, estava apertando a mão de Gabriel, com respeito genuíno e evidente. O salão inteiro observava em silêncio mortal. Renata sentiu o rosto esquentar violentamente. Forçou um sorriso que saiu completamente artificial e caminhou até eles, a voz saindo estridente demais. Senhor Costa, vejo que já conheceu o Gabriel. Ele trabalha aqui em casa, cuida do jardim, faz um trabalho absolutamente excelente com as plantas. Fernando virou-se para ela lentamente, a expressão séria e fria. Trabalha aqui? Sim, é meu jardineiro. Ela respondeu rápido demais. Mas achei interessante convidá-lo para a festa, sabe? Para ele ter contato com gente diferente, expandir a visão de mundo dele. Fernando olhou para Gabriel, depois para Renata, de volta para Gabriel novamente. Jardineiro, ele repetiu devagar, como se testasse a palavra. Exatamente. Renata tentou rir, mas o som saiu estrangulado. Mas não precisa se preocupar, ele sabe se comportar adequadamente. Eu supervisionei pessoalmente tudo. Gabriel permanecia em silêncio absoluto, apenas observando com calma. Um dos executivos que acompanhava Fernando se aproximou rapidamente. Era um homem de aproximadamente 50 anos, terno cinza impecável, expressão extremamente controlada. Senhor Moreira, ele disse, estendendo a mão com reverência. André Silva, diretor financeiro. É um prazer imenso finalmente conhecê-lo pessoalmente. Gabriel apertou a mão dele. O prazer é meu. Renata sentiu o chão tremer violentamente sob seus pés. Senhor Moreira, ela repetiu, a voz falhando completamente. Ninguém respondeu. Outro executivo se aproximou rapidamente. Depois outro. Todos cumprimentando Gabriel com reverência óbvia e respeito profundo. Os outros convidados começaram a sussurrar intensamente entre si. Quem é ele? Moreira. O sobrenome é Moreira. Não pode ser aquele Moreira. Vários convidados pegaram os celulares apressadamente, digitaram rápido, mostraram telas para outros. Os sussurros cresceram exponencialmente. Uma mulher olhou para Renata e desviou o olhar imediatamente, constrangida. Um empresário saiu discretamente do salão, já com o telefone colado na orelha. Renata estava completamente pálida. Ela olhou para Gabriel, tentando desesperadamente entender. Fernando virou-se para ela novamente. Renata,
Você sabia quem ele era quando o contratou como jardineiro? Eu o contratei normalmente, como jardineiro, ela gaguejou. Ele... Ele nunca disse nada diferente. Claro que não disse, porque você nunca perguntou quem ele era de verdade. O silêncio pesou como chumbo derretido. Renata olhou ao redor desesperada. Todos a observavam, alguns com pena evidente, outros com desaprovação clara. Um garçom deixou cair uma taça de cristal. O barulho do vidro se estilhaçando foi absurdamente alto demais. Ela tentou rir, mas o som saiu completamente estrangulado. Isso é algum tipo de brincadeira elaborada? Gabriel, o que está acontecendo exatamente? Gabriel finalmente falou. A voz era calma, educada, exatamente como sempre foi. Não é brincadeira nenhuma, senhora Moreira. Meu nome completo é Gabriel Moreira, filho de Paulo Henrique Moreira, dono do Grupo Moreira Investimentos. O salão inteiro congelou completamente. Alguém sussurrou claramente. Isso vai estar em todos os jornais amanhã de manhã. Renata sentiu as pernas bambearem perigosamente. Você é... Sou, Gabriel disse. Não precisava acrescentar mais nada. Renata apertou a bolsa de grife com tanta força que os dedos ficaram brancos. Mas você nunca disse... Você me deixou pensar. A senhora nunca perguntou quem eu era. Apenas assumiu automaticamente. Fernando balançou a cabeça, visivelmente desconfortável. Renata, eu preciso ter uma conversa particular com você. Agora. Ela assentiu muda. Mas antes que pudessem se afastar, Tiago, um dos sócios de Renata, se aproximou rapidamente. Ele estava branco como papel. Renata, ele disse baixo, puxando-a com força pelo braço. Você convidou o filho do dono do Grupo Moreira para ser o palhaço da sua festa? Eu não sabia, ela sussurrou de volta, completamente desesperada. Isso não importa absolutamente nada, Tiago sibilou. Você o humilhou publicamente na frente de todo mundo. Eu achei que ele era apenas um jardineiro comum. E você acha que isso melhora a situação? Tiago perguntou incrédulo. Você humilhou um funcionário seu publicamente e agora descobriu que ele é uma das pessoas mais poderosas do país inteiro. Renata sentiu lágrimas queimarem perigosamente nos olhos, mas não podia chorar. Não ali, não na frente de todos aqueles olhares julgadores. Ela tentou se recompor desesperadamente. Eu vou consertar isso de alguma forma, ela disse, engolindo em seco. Tiago a soltou bruscamente, balançando a cabeça com descrença. Boa sorte com isso. Ele se afastou rapidamente. Renata caminhou de volta até Gabriel com pernas trêmulas. Fernando ainda estava ao lado dele, conversando baixo e sério. Senhor Moreira, ela começou, a voz tremendo visivelmente. Eu preciso me desculpar profundamente. Eu não sabia quem você era de verdade. Se eu soubesse, se tivesse a menor ideia, teria me tratado diferente? Gabriel perguntou, olhando diretamente nos olhos dela. Renata abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta alguma. Exatamente, Gabriel disse calmamente. Esse era precisamente o ponto de tudo. Fernando pigarreou desconfortavelmente. Renata, acho extremamente melhor conversarmos depois sobre aquele projeto que você me apresentou. O coração dela afundou completamente. Senhor Costa, por favor, isso não tem nada a ver com... Tem tudo a ver, ele interrompeu com firmeza absoluta. Eu não faço negócios com pessoas que tratam seus funcionários dessa forma, independente completamente de quem eles sejam. Mas Vamos conversar na segunda-feira de manhã. Até lá, sugiro fortemente que você reflita profundamente sobre suas prioridades reais. Ele virou-se e se afastou, acompanhado pelos executivos importantes. Renata ficou parada, sozinha no meio do salão luxuoso. Os convidados ao redor evitavam cuidadosamente olhar diretamente para ela. Alguns conversavam baixinho, outros mexiam nos celulares, claramente desconfortáveis. Juliana, a amiga que estivera no terraço na semana anterior, se aproximou hesitante. Renata, ela disse baixinho e gentil, eu tentei te avisar. Renata não conseguiu responder. Ela apenas olhava para Gabriel,
que agora conversava tranquilamente com outros empresários. Eles o tratavam com respeito genuíno, interesse real, como ela deveria tê-lo tratado desde o primeiro dia. Às 9 da noite, metade dos convidados já tinha ido embora. Eles inventavam desculpas elaboradas, compromissos no dia seguinte, cansaço repentino, problemas urgentes em casa. Mas todos sabiam a verdade absoluta. Ninguém queria estar associado ao desastre completo que aquela noite tinha se tornado. Renata estava sentada sozinha em uma das mesas, segurando uma taça de vinho que não bebia. Tiago se aproximou. "Vou indo", ele disse seco. "A gente conversa na semana que vem." "Tiago, espera." "Renata, eu não posso ficar aqui. Isso está complicado demais." Ele se afastou antes que ela pudesse responder. Dona Célia e Rita observavam discretamente de longe da porta da cozinha. "Eu disse que ia dar errado", Rita murmurou baixinho. "Você disse. Ela nunca escuta ninguém. Nunca escutou." Às 9h30, Gabriel se despediu dos últimos convidados importantes e caminhou até Renata. Ela levantou os olhos cansada e completamente derrotada. "Vim me despedir", ele disse calmamente. Renata respirou fundo. Você fez isso de propósito, não fez? Aceitou ser tratado daquele jeito horrível apenas para me expor publicamente?" Gabriel balançou a cabeça negativamente. "Não, eu aceitei o trabalho para aprender. E aprendi muita coisa importante." "Aprendeu o quê?" "Aprendi que algumas pessoas só respeitam quem elas acham que está acima delas socialmente. E tratam qualquer um que consideram abaixo com desprezo absoluto." Renata engoliu em seco. "Eu não sou assim", Gabriel continuou. "A senhora é exatamente assim", Gabriel disse sem raiva, apenas constatando um fato simples. "E agora precisa decidir se quer continuar sendo." Ele virou-se para sair. "Espera!" Renata chamou desesperada. "O que você vai fazer agora? Vai contar tudo para o seu pai? Vai destruir completamente minha empresa?" Gabriel parou, olhou para trás. "Eu não preciso fazer absolutamente nada, senhora Moreira. A senhora já fez tudo sozinha." Ele saiu calmamente. Renata ficou sozinha no salão completamente vazio. As mesas ainda estavam postas perfeitamente, as luzes ainda brilhavam, a música ainda tocava baixinho. Mas a festa tinha acabado, e junto com ela, muito mais do que Renata podia sequer imaginar. A festa acabou. Os convidados se foram, mas as consequências estão apenas começando. Na segunda-feira, Renata enfrentará a realidade completa e descobrirá se ainda existe alguma chance de redenção. Capítulo 5. Redenção e transformação. Renata perdeu tudo em uma noite. Agora precisava decidir: desmoronar completamente ou renascer. Domingo amanheceu cinzento sobre o Leblon. Renata não havia dormido sequer um minuto. Passou a noite inteira sentada na sala, ainda com o vestido de festa, olhando fixamente para o salão vazio. A equipe de limpeza havia levado tudo embora durante a madrugada. Mesas, cadeiras, flores importadas. Não sobrou absolutamente nada, exceto o silêncio ensurdecedor e a certeza absoluta de que sua vida havia mudado para sempre. Às 7 da manhã, Dona Célia chegou para trabalhar. Encontrou Renata no mesmo lugar, olhos vermelhos e inchados, rosto pálido como cera. "Senhora", ela disse hesitante, "a senhora não foi dormir?" Renata não respondeu inicialmente. Depois, com voz rouca: "Ele sabia, o tempo inteiro, e me deixou tratá-lo daquele jeito horrível." Dona Célia ficou em silêncio respeitoso. "Por quê?" Renata perguntou, olhando para ela. "Por que ele não disse nada?" "Por que a senhora nunca perguntou?" Dona Célia respondeu com gentileza. A senhora olhou para ele e decidiu imediatamente quem ele era, sem perguntar nada, sem conhecer. Renata fechou os olhos com força. Sabia que Dona Célia estava completamente certa. "Eu estraguei tudo", ela sussurrou. Sim, a honestidade doeu profundamente, mas Renata não tinha forças para reagir. Às 9 da manhã, o telefone tocou insistentemente. Renata olhou para a tela. Era Tiago, seu sócio. Ela atendeu com mãos trêmulas. "Alô, Renata,
Precisamos conversar urgentemente. Agora. Tiago, é domingo. Não me importo nem um pouco. Estou chegando aí em 20 minutos. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Renata subiu lentamente para o quarto. Tirou o vestido de festa amassado, tomou banho demorado, vestiu calça jeans e blusa simples. Olhou-se no espelho. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. Tiago chegou pontualmente. Ele entrou sem esperar convite, o rosto fechado e tenso. Senta, ele disse secamente, apontando para o sofá da sala. Renata obedeceu calada. Tiago ficou de pé, braços cruzados. Você tem a menor ideia do que fez ontem? Eu sei perfeitamente. Não, você não sabe. Ele explodiu. Você humilhou o filho do dono do Grupo Moreira, o grupo que financia metade dos nossos projetos inteiros. Eu não sabia quem ele era. E isso melhora alguma coisa? Tiago perguntou incrédulo. Você humilhou publicamente um funcionário seu na frente de investidores, empresários, gente que precisamos para fechar contratos. Renata engoliu em seco, sentindo o peso. Fernando Costa me ligou hoje bem cedo, Tiago continuou. Ele cancelou o projeto completamente. Todos os 5 milhões. O coração de Renata afundou violentamente. E não é só ele, Tiago prosseguiu. Outros 3 investidores que estavam na festa ontem mandaram mensagem hoje cedo, todos querendo reavaliar urgentemente as parcerias. Renata sentiu as mãos tremerem incontrolavelmente. A gente pode contornar isso de alguma forma. Como? Tiago perguntou, a voz subindo. Como exatamente a gente contorna o fato de que você fez questão de mostrar para todo mundo que trata pessoas como lixo? Eu não... Você tratou. Tiago sentou-se exausto. Renata, eu te conheço há 10 anos inteiros. Sei que você trabalha incansavelmente. Sei que construiu essa empresa completamente do zero. Mas isso foi longe demais. Silêncio pesado preenche a sala. O que eu faço agora? Renata perguntou, a voz pequena e quebrada. Eu não sei, Tiago respondeu com honestidade brutal. Mas a gente precisa fazer controle de danos. Rápido. Na segunda-feira pela manhã, Renata chegou cedo ao escritório. Havia passado o domingo inteiro pensando, planejando, tentando desesperadamente encontrar uma saída. Mas quanto mais pensava, mais percebia que não havia saída fácil nenhuma. Sua secretária, Camila, estava na recepção quando ela chegou. Bom dia, senhora Moreira. Camila disse visivelmente nervosa. Bom dia. Alguma mensagem importante? Camila hesitou. A assessoria de imprensa ligou várias vezes. Há rumores circulando intensamente sobre a festa de sábado. Renata congelou. Que tipo de rumores? Que a senhora humilhou publicamente o filho de um empresário extremamente importante. Renata sentiu o estômago revirar violentamente. E o que mais? 3 reuniões foram canceladas. Os clientes pediram reagendamento indefinido, mas não deram nova data. Renata assentiu, tentando manter a compostura. Certo. Obrigada, Camila. Ela entrou no escritório e fechou a porta pesada. Sentou-se na cadeira, olhou para o computador, para os papéis espalhados na mesa, para as fotos emolduradas na parede. Prêmios, certificados, conquistas. Tudo o que ela havia construído estava desmoronando por causa de uma única brincadeira cruel. Às 10 da manhã, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Renata hesitou longamente, depois atendeu. Alô? Tu, senhora Moreira, disse uma voz masculina formal. Aqui é Leonardo Araújo, assistente do senhor Paulo Henrique Moreira. Renata sentiu o sangue gelar completamente. Paulo Henrique Moreira, o pai de Gabriel, o dono do Grupo Moreira. Sim, ela conseguiu dizer. O senhor Moreira gostaria de marcar uma reunião particular com a senhora. Amanhã às 2 da tarde no escritório central. É possível para a senhora? Renata fechou os olhos. Não era um convite. Era uma convocação direta. Sim, eu estarei lá pontualmente. Ótimo! Até amanhã, então! Ele desligou. Renata ficou parada, segurando o telefone com força. Sabia exatamente o que aquela reunião significava.
Paulo Henrique Moreira ia pessoalmente encerrar todos os contratos, cortar todos os financiamentos, garantir que ninguém mais fizesse negócios com ela. Ela havia acabado com a própria carreira. Naquela noite, Renata voltou para casa tarde. A mansão estava silenciosa. Dona Célia já havia ido embora. Renata subiu para o quarto, trocou de roupa, deitou-se na cama, mas não conseguia dormir. Pensava em Gabriel, na forma como ele havia trabalho em silêncio absoluto, suportado as humilhações, aceito o desprezo. E nunca, nenhuma única vez, tinha reagido. Porque ele não precisava. Ele sabia perfeitamente quem era. E ela havia revelado exatamente quem ela era também. Alguém que julgava pessoas pela aparência, pelo cargo, pela posição social. Alguém que tratava quem considerava inferior como entretenimento pessoal. Renata virou-se na cama, as lágrimas finalmente escapando livremente. Ela havia perdido contratos, perdido respeito, perdido parcerias importantes. Mas o pior de tudo era saber que merecia cada consequência. Na terça-feira, às 14h, Renata entrou no prédio espelhado do Grupo Moreira em Botafogo. Era um arranha-céu de vidro e aço, 30 andares de poder e influência absoluta. Ela subiu até o 25º andar, onde ficava a sala de Paulo Henrique Moreira. A recepcionista a levou até uma sala de reuniões ampla, com vista panorâmica para a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar. O senhor Moreira estará aqui em alguns minutos, ela disse educadamente. Renata sentou-se. As mãos suavam. O coração batia descontroladamente. A porta se abriu. Paulo Henrique Moreira entrou. Era um homem alto, cabelos completamente grisalhos, expressão séria e penetrante. Parecia muito com Gabriel. O mesmo olhar calmo, a mesma postura confiante e firme. Senhora Moreira, ele disse, sentando-se à frente dela. Senhor Moreira, Renata respondeu, a voz tremendo. Ele abriu uma pasta de couro, tirou alguns documentos. Vou ser absolutamente direto, ele disse. Meu filho me relatou detalhadamente o que aconteceu nos últimos 3 meses. Renata respirou fundo. Senhor, Ele levantou a mão, silenciando-a. Deixe-me terminar. Renata fechou a boca. Gabriel trabalhou na sua empresa como parte de um programa de imersão. Paulo Henrique continuou. Ele fez isso em 3 empresas diferentes para entender como as pessoas tratam quem elas consideram inferior. Renata sentiu o rosto queimar. Nas outras 2 empresas, Paulo Henrique disse, olhando diretamente nos olhos dela, ele foi tratado com respeito, com dignidade básica, mesmo sendo apenas um jardineiro. Silêncio. Mas na sua empresa foi completamente diferente. Renata abaixou os olhos envergonhada. A senhora não só o tratou mal, Paulo Henrique disse, a voz fria como gelo. A senhora fez questão de humilhá-lo publicamente, de transformá-lo em piada, de usar sua posição de poder para diminuí-lo deliberadamente. Eu sinto muito profundamente, Renata sussurrou. Sentir não muda o que foi feito. Paulo Henrique fechou a pasta. Eu poderia agora cortar todos os seus financiamentos, garantir que nenhum banco faça negócios com você, destruir completamente sua empresa. Renata sentiu as lágrimas subirem. Mas não vou fazer isso. Ela levantou os olhos surpresa. Paulo Henrique inclinou-se para a frente. Porque isso seria apenas vingança, e vingança não ensina absolutamente nada. Ele colocou um documento na mesa. Mas vou fazer o seguinte. Todos os seus contratos com o Grupo Moreira serão mantidos integralmente, mas com uma condição única e inegociável. Renata olhou para o documento. A senhora vai implementar um programa completo de respeito e dignidade para todos os funcionários da sua empresa. Não importa o cargo, não importa a função, todos serão tratados com igualdade absoluta. Renata assentiu, engolindo o nó na garganta. E Paulo Henrique continuou. A senhora vai pessoalmente supervisionar esse programa, participar de treinamentos, garantir que isso nunca mais aconteça. Eu vou, Renata disse a voz firme. Eu prometo.
Paulo Henrique ficou em silêncio por um longo momento. Depois, levantou-se. Espero sinceramente que sim, senhora Moreira, porque essa é sua única chance. Ele caminhou até a porta, parou. Meu filho me disse que a senhora tem potencial real, que construiu uma empresa sólida, que trabalha incansavelmente. Renata olhou para ele. Não desperdice isso sendo uma pessoa cruel. Ele saiu. Renata ficou sozinha na sala, segurando o documento. Ela tinha sido poupada, mas a lição tinha sido clara e profundamente dolorosa. 6 meses depois, Renata estava em pé na frente de um auditório lotado. Ela havia sido convidada para falar sobre transformação empresarial e pessoal. Vou contar para vocês, ela começou, a história de como eu quase perdi absolutamente tudo, porque tratei uma pessoa como se ela fosse inferior. O auditório silenciou completamente. Eu humilhei publicamente um funcionário, transformei ele em piada. E descobri tarde demais que ele era filho de um dos homens mais poderosos do país inteiro. Murmúrios. Mas essa história não é realmente sobre ele. É sobre mim. Sobre como eu revelei quem eu realmente era. E não gostei do que vi. Ela respirou fundo. Hoje, 6 meses depois, minha empresa é mais forte. Meus funcionários são mais felizes. Meus contratos são maiores. Não porque eu fingi mudar, mas porque eu realmente mudei. Aplausos intensos. Naquela noite, Renata recebeu uma mensagem. Era de Gabriel. Vi o vídeo da sua palestra. Parabéns pelo trabalho. Você está fazendo diferença real. Renata olhou para a mensagem por um longo tempo. Depois digitou: obrigada por tudo, mesmo quando eu não merecia. A resposta veio rápida. Todo mundo merece a chance de ser melhor. Você pegou a sua. Renata sorriu. Ela tinha perdido muito naquele sábado terrível, 6 meses atrás. Tinha perdido contratos, respeito, orgulho, mas tinha ganho algo muito maior: humanidade. E a compreensão profunda de que tratar pessoas com dignidade não era sobre posição ou poder. Era sobre ser humano de verdade. Essa história fala sobre caráter, respeito e humanidade. Se te fez refletir, deixa um like para apoiar. Comenta aqui, qual atitude dessa história mais te impactou?